Hábitos que mudaram meu 2026, mesmo sendo nutricionista. Então, vamos lá para o vídeo de hoje que eu vou abrir um pouquinho mais da minha história para vocês e eu vou contar sobre hábitos que totalmente mudaram a minha visão e mudaram a minha vida. Eu sei que você está esperando uma fórmula milagrosa, algo que vai mudar teu 2026, só que eu sinto em te decepcionar que foram hábitos simples do dia a dia e que mudaram a minha rotina de uma forma significativa. Vou contextualizar um pouquinho aqui vocês. Eu sou uma pessoa que sou extremamente ansiosa. Então, uma pessoa ansiosa, ela não pode ficar sem rotina, sem horários. Isso foi comprovado que quanto mais você tem uma previsão de rotina no que vai acontecer, principalmente com uma pessoa que é ansiosa, melhora o bom humor, melhora o bem-estar e melhora a saúde mental dessa pessoa. E até eu conseguir entender isso, eu tive que passar por diversas montanhas russas emocionais. Então, eu era uma pessoa que, mesmo sabendo que acordar cedo faz bem, que exercício físico faz bem, eu sempre me sabotava. Então, eu sempre ou deixava o exercício de lado, ou então acabava acordando muito tarde. Então, eu tenho um privilégio de trabalhar de casa, muito importante falar isso. Só que mesmo trabalhando de casa, eu era uma pessoa que acordava 11 horas, meio-dia, e o meu dia inteiro já ia embora ali. E muitas vezes eu queria copiar rotinas que não cabiam na minha rotina. Então, cada pessoa, eu sempre digo para os meus pacientes, para as pessoas que estão ao meu redor, que cada pessoa tem a sua rotina e tem o seu jeito de lidar com a rotina. Eu era a maior hater da City. Só que depois eu percebi que eu queria alcançar uma rotina que não era minha, que era uma rotina na qual eu poderia me inspirar, na qual eu poderia praticar um esporte novo, mas não na mesma intensidade e não na mesma rotina que é dela. Então, desde aí eu passei a entender que muitas vezes a gente acaba se comparando e acaba querendo ter a rotina da pessoa na qual a gente não tem o dinheiro, a gente não tem o glamour e a gente não tem o tempo. Tá? Então, nem todo mundo tem as mesmas 24 horas iguais. Então, meu ponto de virada, meu ponto chave, assim, foi realmente fazer as pazes comigo mesma, entender a minha rotina na qual eu estava inserida, entender o meu poder financeiro no qual eu estava inserida, para aí sim ter ali uma rotina que cabesse para mim, cabesse para o meu transtorno e desse certo dentro do que eu estava buscando. E como eu tive filho recentemente, é muito importante vocês saberem que uma rotina de mãe é uma rotina muito complicada, porque você precisa lidar da casa, se você é casada, você precisa lidar do marido, você precisa estar emocionalmente aberta a tudo. Então, você ter um tempo para se cuidar já é um privilégio ali que nem todas têm. Então, eu tive que realmente encaixar a minha rotina na rotina da minha bebê, na rotina da casa, para poder entender o quanto aquilo eu iria conseguir manter e até quando eu conseguiria manter. A minha primeira mudança foi sair da musculação e ir para um esporte que me deixasse funcional e que me deixasse ali ativa, que foi o CrossFit. Eu me encontrei no CrossFit, a musculação foi ótima, só que a musculação ela carrega um pouco do ego, do solitário, você precisa ser aquela pessoa onde você se autocultiva o tempo inteiro. E o CrossFit me mostrou uma comunidade onde todo mundo se abraça, onde você vira um ser humano funcional. Então, o que, que eu busco hoje? Ser funcional dentro de todas as áreas da minha vida. Não existe isso de só compadecer a um corpo para ser cultivado, musculoso, bonito, estético. Claro que a gente que é mulher, a gente ama isso, né? A gente ama a beleza, a gente ama ali cultivar um corpo bonito. Só que além de boniteza, eu queria funcionalidade. E eu acho que isso é muito importante, tanto para te proteger de doença, quanto para você ter ali uma longevidade de vida, por conta de você ter um esporte no qual vai mexer com o teu corpo inteiro, mexer com tua frequência cardíaca. Então foi por isso que eu optei. A primeira mudança aí foi trocar musculação por CrossFit. A segunda mudança foi entender que eu tinha que fazer a mesma coisa
todos os dias. Não importa o que acontecesse, não importa a hora que desse, eu tinha que ter uma alimentação mais regrada, tinha que ter uma rotina mais bonitinha ali e tinha que fazer meu exercício todo dia. Então, a repetição, ela gera ali você alcançar o sucesso, você alcançar um inalcançável. Então, eu vi um vídeo muito interessante do psicólogo que eu sigo, que ele diz o seguinte: a coisa mais difícil de você fazer é você ter uma rotina impecável todos os dias. E isso me afetou de uma tal maneira, no qual eu sempre lembro dele falando isso. Quanto mais simples é a tua rotina, mais difícil é você manter. Ainda mais em tempos no qual a gente tem dopamina, estímulos muito fortes para todo lado. Então, se a gente pega uma rotina de um atleta, uma rotina de uma pessoa que quer alcançar o sucesso, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, ela não faz coisas mirabolantes o tempo inteiro. Até ela alcançar o sucesso, ela faz micro hábitos e micro metas que vão fazendo ela chegar ali no sucesso. Então, eu entendi que para eu alcançar uma rotina, um corpo que eu quero, que eu almejo, eu preciso da repetição constante na minha vida. Outro hábito que mudou a minha vida foi começar a ler. Eu era uma pessoa que eu não conseguia formar uma frase ou formar um pensamento. Na minha casa nunca foi, a leitura nunca foi muito bem estabelecida, nunca foi muito bem intencionada, então eu não tinha o estímulo nem de mãe nem de pai para a leitura. Claro, eu tinha a alfabetização, tinha tudo, mas a leitura em si, de ler livros, seja de história, seja de livros de autoajuda, eu não tinha. E eu comecei a ter. Demora um mês, demora até 2 meses para ler um livro, mas eu entendo que é no meu ritmo. Eu nunca vou ser uma pessoa que vai ler da forma que uma pessoa que desde que nasceu lê. O meu marido, ele lê até muitos livros, ele consegue ler muitos livros durante o ano, e eu entendo que eu tenho essa limitação. Então, um outro hábito que você precisa entender é o quão limitante você é na tua vida. Então, você precisa entender os teus limites, você precisa entender até onde você consegue ir. Tudo bem não conseguir ir além, eu entendi isso. Não é ter uma vida mediana, mas é entender que até onde eu consigo para não me desgastar emocionalmente. Outro hábito que mudou a minha vida foi entender que eu era insignificante. Então, eu era o tipo de pessoa que ligava muito para o que os outros iam falar, muito para o que os outros iam opinar, e eu entendi que eu sou insignificante na vida de todo mundo. Então eu passei a dar mais ouvido ao que eu tinha a dizer, ao que eu sentia. Então eu me coloquei, aquele velho clichê, me coloquei em primeiro lugar em tudo, porque a minha insignificância não afetava ninguém. Então, da feita que você coloca na sua cabeça que ninguém liga para você, você consegue ali mudar muita coisa dentro de você. Então, assim, se você chegou até o final desse vídeo, se você estava esperando alguma fórmula mágica, infelizmente eu sinto em te decepcionar, mas não tem. É o básico bem feito. Então, como o psicólogo diz, o mais difícil de você fazer é ter uma rotina básica todos os dias. Porque se você ali é uma pessoa que tem estímulos demais, você acaba não conseguindo permanecer o tempo inteiro numa numa vida monótona, numa escolha monótona. Eu não estou falando que a vida não é para ser vivida, mas eu estou falando no quesito de hábitos para você alcançar qualquer coisa na sua vida, seja profissional, seja estético no corpo, seja em rotina, você precisa fazer o simples todo dia. E para muitos, o simples ele assusta.